Caros amigos, um bom dia para todos. Eu sei que aqui estão presentes pessoas vindas de vários estados do país, que viajaram algumas milhares de quilômetros para estarem aqui. Nós agradecemos a presença, o esforço de todos e dizemos com muita alegria que nós estamos aqui para servi-los. Somos aqui servidores de todos vocês. Que Jesus possa inspirar esses momentos em que passaremos juntos, que nós possamos receber a inspiração do mundo maior, a fim de que a nossa fala esteja à altura do conteúdo espiritual do Evangelho do Cristo. Emmanuel afirmou no prefácio do livro Vinha de Luz que o Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Mas para que o Evangelho possa resgatar a sua condição de sol da imortalidade, nós precisamos fazer o esforço de ultrapassar a letra, porque a letra mata, só o Espírito vivifica. Extrair o Espírito da letra, ultrapassar as circunstâncias históricas, linguísticas, gramaticais, que servem apenas de recipiente para o néctar divino da mensagem do Cristo, é fundamental, é essencial, se nós queremos nos apropriar desse conteúdo para a renovação do nosso destino, para a recuperação do nosso espírito, para a recomposição dos nossos caminhos evolutivos. Então, nós estamos aqui hoje, não com a intenção de falar para simples criaturas humanas encarnadas. O nosso desejo, o nosso maior anseio é falar para o coração. Falar na condição de espírito imortal para espíritos imortais. Lembrando que essa condição de encarnado, ela é provisória. Olha, e é tão breve. A encarnação passa num piscar de olhos. Mas as experiências colhidas nessa abençoada encarnação que nós estamos vivendo, essas sim permanecerão. Feitas essas advertências, nós vamos falar do Evangelho e da imortalidade, ou da imortalidade proposta pelo Evangelho. E então seguimos um roteiro trazido pelo benfeitor Emmanuel, está presente no capítulo 104 do livro Palavras de Vida Eterna. É claro que o título dessa obra faz referência a um diálogo registrado no Evangelho de João, quando Jesus diz aos discípulos: mas as minhas palavras são palavras de vida eterna, não é? É uma fala do apóstolo para o Cristo. As tuas palavras são palavras de vida eterna, porque não são palavras circunstanciais. O Cristo não fala para uma situação passageira apenas. Ele não se dirige a problemas transitórios apenas. O Cristo fala para o nosso espírito. E Ele intenta resolver questões de fundo, questões estruturais. E Ele mesmo advertiu naquela mini parábola do homem que possuía um demônio. E o demônio foi tirado,
É claro que demônio aqui no sentido simbólico, né? Ninguém está imaginando uma figura mitológica. E o que ele faz? Quando esse espírito imundo sai da sua casa, ele adorna a casa. Ele faz uma faxina, ele redecora. E Jesus diz que a situação desse homem se agrava, porque quando esse demônio sai e percebe que a mudança foi apenas de fachada, quando ele percebe que a mudança foi apenas para aparecer, não foi uma mudança estrutural, ele volta e passam a ser 7 demônios. Portanto, as palavras do Cristo não são para reforma, no sentido de mudar um móvel de lugar, colocar uma plantinha, decoração. As palavras do Cristo são para mudanças estruturais, para transformações profundas. Então, quando as palavras de vida eterna do Cristo penetram a alma humana, você sai de Saulo para Paulo. Você sai de um Simão pescador para um Simão Pedro apóstolo. Você deixa de pescar peixes e passa a pescar almas. É diferente. É muito diferente. Por isso são palavras de vida eterna. Elas têm o estatuto, a característica da imortalidade. É para sempre. O ensino do Cristo é para sempre. Para sempre. Para todos os ângulos da nossa jornada evolutiva. Foi o que disse Emmanuel no capítulo 104 do livro Palavras de Vida Eterna, quando ele diz assim: existimos. Existem todas as criaturas saídas do hálito do Criador. A pedra existe. A planta existe. O animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. A vida é a experiência digna da imortalidade. O que nós compreendemos dessa fala de Emmanuel? Que muitas experiências vividas por nós, na atual encarnação e em diversas delas, nós gostaríamos de descartar. Porque elas não têm a dignidade de serem imortais. Eu não estou dizendo que elas não nos trouxeram amadurecimento. Eu não estou dizendo que elas não nos trouxeram aprendizado. Eu não estou dizendo que nós não crescemos com elas. Nós estamos afirmando apenas que foi necessário voltar para corrigir. Que foi necessário voltar para refazer. Se foi necessário voltar para refazer, é porque não estava bem feito. Se foi necessário voltar para corrigir, é porque não estava pronto para ser imortal. A vida, no sentido espiritual do Evangelho, é aquela experiência que você guarda no seu lugarzinho de guardar tesouro para sempre. A experiência digna da imortalidade. Nesse sentido, nós entendemos a fala
direta, franca e enérgica do Cristo, mas também consoladora, cheia de esperança. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Porque o Evangelho traz um profundo esclarecimento para a nossa mente, mas, sobretudo, sentimentos renovados que nos fazem erguer o olhar e apreciar a vida de um ângulo mais alto, do ângulo da imortalidade. E quando o nosso olhar se levanta e começa a sintonizar com as prioridades espirituais, a nossa pauta de valores se altera por completo, e aquilo que tinha muita importância perde importância, e aquilo que era tido como singelo e simples passa a ser valioso, porque mudaram os valores. E quando mudam os valores e eles se afinam com a mensagem do Cristo, nós passamos a viver experiências dignas da imortalidade. Isso é vida em abundância. Nossos relacionamentos ganham em qualidade, nosso trabalho ganha em qualidade, nossa palavra passa a ser esclarecimento e bálsamo, nossas ações passam a ser ações de caridade, ações genuínas no bem, e nós passamos a deixar um rastro de luz em torno dos nossos passos. Essa é a vida em abundância prometida pelo Cristo, resultado das suas palavras de vida eterna. Mas para que isso aconteça, é preciso ter coragem e deixar que essas palavras penetrem o nosso espírito e façam o que elas têm que fazer. E o que elas têm que fazer? Ressuscitar os mortos. E agora todo mundo já deve estar preocupado, imaginando, ele realmente virou um pastor. Já tem o jeitão, ele vai falar que agora é pastor. Eu vim falar hoje da ressurreição dos mortos. Eu vim hoje para ser ressuscitado. E eu espero que você saia daqui ressuscitado. Que o Cristo possa ressuscitá-lo. Mas o que vem a ser isso? Um dos fatos que mais impressionavam os apóstolos e os discípulos são aqueles ligados à ressurreição dos mortos. Tanto que quando João Batista é preso, ele que era o precursor, ele que fora escolhido para anunciar a chegada do Cristo, e é preso, e a sentença é proferida, sabia que ele iria perder a cabeça, literalmente. Ele envia 2 discípulos, porque fica confuso. É fácil seguir o Cristo antes do testemunho. O difícil é permanecer ao lado dele quando o testemunho bate à nossa porta. E o testemunho bateu às portas de João Batista. E ele então teve dúvidas, é natural. Enviou 2 discípulos. Perguntando: és tu aquele que havia de vir? Ou devemos esperar o outro? É você mesmo ou tem outro? E Jesus não diz nem que sim, nem que não. Ele diz mais. Diz muito mais. Porque nós conhecemos a árvore pelos frutos. Ele diz assim, diz a João Batista, que os leprosos são curados, os coxos andam, os cegos voltam a ver, os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o Evangelho do Reino de Deus.
resultados, frutos, todos simbólicos, evidentemente. Mas aqui a ressurreição dos mortos. E fato que chama a atenção, é a serenidade com que o Cristo se entrega à prisão. O silêncio profundo e divino com que ele enfrenta todo um processo injusto que culmina na cruz. O respeito, a humildade e a resignação com que ele se encontra com as autoridades do seu tempo. Sem revolta, sem reclamações, sem acusações, tendo apenas o perdão e a misericórdia a oferecer. E dando a maior lição de humildade que o mundo já viu, o governador espiritual do orbe, se curvando, como se fora um culpado, aceitando a ofensa, sem derramar uma lágrima. Mas, quando Marta e Maria, as queridas irmãs da cidade de Betânia, uma cidade próxima de Jerusalém, com quem Jesus mantinha relações quase que familiares, procura o Mestre, dizendo que o irmão querido Lázaro morrera, na visão delas, o Cristo chora. A morte arranca lágrimas do Cristo. Mas que morte? A física? A física? Será que é dessa morte que o Evangelho está falando? Essa é a morte mais simples. Mais simples. Porque em muitos casos ela representa libertação, em muitos outros, juízo, julgamento. Mas em muitos casos, libertação. O Cristo chora porque há um outro gênero de morte, muito mais complexa, muito mais desafiadora. Uma morte que exige do morto humildade para reconhecer que está morto. Primeiro passo. Segundo, capacidade de se entregar ao poder ressuscitador do Cristo. Entrega, deixar que Ele faça o que tem que ser feito. E deve estar todo mundo perguntando: meu Deus, que morte é essa? Que morte é essa? Quem nos fala dessa morte é o espírito Sheila, irmã Sheila, a enfermeira alemã, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro intitulado Passos da Vida. Pense, Emmanuel não escolhe título de livro à toa, né? Passos da Vida. E sabe como se chama a mensagem? Pontos mortos. O livro se chama Passos da Vida e a mensagem se chama Pontos Mortos. E nós pensamos: como avançar em direção à vida sem nos desvencilharmos dos pontos mortos, dos cadáveres, daquilo que está morto em nós? E o que vem a ser isso? E começa irmã Sheila a dizer, eu quero ler assim, parágrafo por parágrafo, e comentar um pouquinho. Ela inicia dizendo: se a presença de alguém te constrange a sofrer,
penosa impressão de mágoa, recorda que, nas vibrações desequilibradas, a te impelirem para a inquietude, jaz um ponto morto do sentimento, reclamando-te boa vontade para que se lhe extingua a perigosa existência. É um Lázaro que você tem. Aquela pessoa que chega na sua vida, te desperta mágoa, ressentimento, perto dela você se sente inquieto, e não tem jeito de fugir, porque se você quer ficar perto de uma pessoa para o resto da vida, é só você odiar. Se você odeia, você nunca mais separa. E fica pensando, meu Deus, o que é isso? Que relação é essa? Que sentimento penoso é esse? Que inquietude é essa? Porque essa pessoa tem tanto poder sobre o meu sentimento? Porque eu me sinto tão ferido, tão magoado? É um ponto morto. É um Lázaro. E aí sabe o que acontece? Você vem aqui na conferência. Você senta aqui. E aí o Cristo entra dentro de você. E olha para esse ponto morto, sabe o que ele faz? Chora. Ele chora. Porque ele sabe que não começou assim. Ele sabe que essa relação deteriorou, mas ela não começou assim. Em algum ponto, deixou de ser vida e passou a ser existir. Em algum momento, aquilo deixou de ser vida em abundância, deixou de ser uma experiência digna da imortalidade e passou a ser apenas um conjunto de equívocos que precisa ser refeito, um ponto morto que precisa ser ressuscitado. Quem vai ressuscitar isso? Quem? O Evangelho. Se a ofensa recebida foi impensadamente guardada por ti nas entranhas da alma, compelindo-te a lembranças aflitivas, não ouvides que aí fizeste um ponto morto, exigindo-te reajuste. Porque ser ofendido não depende de mim, depende do ofensor. Guardar a mágoa está nas minhas mãos, não na dele. O ofensor só tem poder de me ferir, e às vezes fere muito. Mas guardar a mágoa é criar, ou como diz irmã Sheila, fazer um ponto morto. E então, como ressuscitar? As palavras de vida eterna do Cristo penetram o teu coração e te dizem: perdoa. Porque o perdão não é uma dádiva que você oferece ao ofensor. O perdão é um bálsamo que você aplica em si mesmo. O perdão é benefício para ti mesmo, não para o outro. O outro terá que se ajustar com a lei divina de causa e efeito, com a justiça soberana que preside os nossos destinos, segundo critérios de misericórdia e de justiça, sempre de misericórdia e de justiça.
O acerto com a lei divina é problema do ofensor com Deus, não nos diz respeito. Mas o perdão é o bálsamo que cicatriza, é o antisséptico que imuniza, é remédio para nós mesmos. É um ponto morto. A mágoa. Se a aversão te vence a tranquilidade ante a voz de um companheiro que se te apresenta menos simpático, aí surpreendes um ponto morto do passado, esperando por teu esforço na plantação da simpatia. Então a pessoa chega, você não conhece ela, ela começa a falar e você já tem antipatia. É assim. A pessoa tem uma antipatia gratuita. É um ponto morto. Sabe lá as raízes, sabe lá que experiências vivemos juntos que provocaram essa aversão, sabe lá que comportamento infeliz tivemos com aquela criatura a ponto de decepcioná-la de modo tão profundo. Sabe lá, mas isso não deve permanecer. Não deve, porque ninguém entra na imortalidade trazendo pontos mortos. E quando eu digo imortalidade, eu não estou dizendo sobrevivência além da morte. Porque está cheio de desencarnado morto. Tem gente encarnada que está mais viva do que alguns desencarnados. E eles estão aqui morrendo de rir e concordando. Porque você vai nas regiões de sofrimento, você acha que eles estão se sentindo vivos? Você acha que eles estão se sentindo plenos? Mas eles são imortais. São imortais, sobreviveram à morte. Mas isso só significa que eles existem no mundo espiritual, não significa que eles estão vivos. Estar vivo é um plus. Estar vivo é mais do que sobreviver à morte física. Estar vivo é deixar o Cristo ressuscitar nossos pontos mortos. E as aversões constituem um ponto morto. Se encontras no trabalho um associado de tarefa, de cuja cooperação desejarias prescindir, em face do mal-estar que ele te impõe, aí possuis um ponto morto do caminho, que precisa superar com a diligência do bem. Se alguém te penetrou a família em condições que te atormentam, suscitando-te pensamentos de animosidade, é que a bagagem de circunstâncias que trazes do passado em reencarnações, aí te oferece um ponto morto, solicitando-te suprimi-lo com aplicações de tolerância em auxílio a ti mesmo. Olha isso. Circunstâncias que trazes de passadas reencarnações. Você existiu várias vidas e viveu alguns momentos. E nessas sucessivas existências, foi deixando pontos mortos, vínculos com criaturas, vínculos que se transformaram em morte. E agora essas circunstâncias vêm com um único objetivo: ressuscitar.
ressuscitar. Se em teu círculo de fé surge um irmão de ideal com quem te desarmonizas, tentando-te às vezes a abandonar os mais preciosos deveres para com os desígnios superiores que te presidem a tarefa, convence-te de que aí formaste um ponto morto que é preciso afastar em teus exercícios de fidelidade aos compromissos assumidos. Exercício de fidelidade, olha, que é a terapêutica para curar esse ponto morto. É uma ação ressuscitadora do Cristo. Está todo mundo convencido que eu não sou pastor? Nessa vida? Eu estou pensando aqui o meu amigo, irmão querido, pastor Enés, assistindo essa palestra, mas eu estou aqui fazendo uma troça com ele mesmo. Eu estou provocando ele, viu? Tenho amigos pastores que frequentam a minha casa, são irmãos queridos, e eu estudo junto com eles e aprendo muito com eles. Tenho um profundo respeito pelos evangélicos e pelo mundo protestante, tá? É só uma brincadeira, porque ele vai assistir esse vídeo aqui, e aí nós vamos rir muito. Portanto, essa ação de ressurreição de Lázaro, ela é mais profunda. Nós vamos recolher alguns elementos desse processo com que o Cristo subtrai os pontos mortos das nossas experiências reencarnatórias, transformando morte em vida, transformando sombra em luz, transformando erro em acerto, transformando mal em bondade. Mas vamos, que ainda tem mais ponto morto, e não é o do carro. Ninguém na terra permanece imune contra semelhantes núcleos de provação. Eu vou ler de novo. Você está na terra? Tá. Você está na terra. Você está encarnado. Então você não está imune. Os pontos mortos são núcleos de provações, e nós passaremos por elas. Eu não quero ser agoureiro, não vim aqui para dar má notícia. Eu vim para dar uma boa notícia: o Cristo está contigo e comigo, e Ele espera por ti. Ele segue adiante, e mais que isso, Ele tem as palavras de vida eterna. Então, você não está sozinho, não é? Então qual é a mensagem? Hashtag partiu ressurreição. Vamos deixar o Cristo ressuscitar, numa ação saneadora, nem sempre agradável, nem sempre sem lágrimas, mas seguramente sem desespero, porque quem sente a presença do Cristo não se desespera. Enverga, mas não quebra. Não quebra. É esse o sentido. Núcleos de provações, cada qual com as suas, porque a cada um com seus mortos. Todos trazemos do pretérito pontos
mortos, que é indispensável banir da estrada. Olha que lindo isso. Indispensável banir da estrada, a fim de marcharmos ao encontro do futuro, na posição de almas livres, para a abençoada missão que nos é reservada. Isso é lindo, porque ponto morto significa plantio livre, colheita coercitiva. E nós nos queixamos: oh pai, o senhor tirou minha liberdade. Ele falou: eu te dei quando você plantou. Resgatamos liberdade. Mas não há liberdade sem sanear os pontos mortos, porque ninguém engana a lei. Ninguém foge das suas determinações superiores, que são sempre de misericórdia e de justiça. Ninguém colhe o fruto antes do tempo. E não é possível ir ao encontro do futuro glorioso, planejado para o nosso destino, sem afastar da estrada os pontos mortos que nos prendem ao pretérito. Portanto, há forças nos puxando para o passado, e é preciso sanear esses focos a fim de ir em direção ao futuro. É o que Sheila está nos dizendo. Amarguras, pesares, dissabores, desencanto. Olha, isso aqui é Lázaro. Então, se alguém pergunta assim: o que é o Lázaro que Jesus ressuscitou? É uma pessoa? Porque eu vou contar uma coisa, eu não sei se é novidade. Vocês sabiam que Lázaro morreu de novo? Não é curioso isso? Estava no túmulo, chegou o Cristo, tirou ele do túmulo, mas ele morreu de novo. Não teve jeito. Não teve jeito. Do ponto de vista físico, ele recebeu uma moratória. Então a pergunta é: o que é a ressurreição de Lázaro? Resgatar um corpo físico? Resgatar um corpo físico? Então você surge com uma doença, faz um tratamento espiritual, e a misericórdia divina permite que os espíritos atuem em nosso favor e cura aquela doença, mas você vai morrer com saúde. É bom, eu pretendo desencarnar com saúde, mas vai desencarnar. Me lembro de uma palestra do Décio Iandoli, num congresso da AME, da Associação Médico Espírita Nacional, e ele disse que atendeu uma senhorinha, ela já estava com 90 e tantos anos, né? E de repente ela foi ficando fraquinha, desencarnou, e os filhos chegaram: mas doutor, o que aconteceu? Ele falou assim: gente, acabou a pilha. Não é? Então o Lázaro, enquanto encarnado, morreu. O que é o Lázaro simbolicamente falando? Eu vou ler aqui: amarguras, pesares, dissabores, desencantos, são regiões traumatizadas de nossa alma que nos compete sanar, usando
os antissépticos da bondade e do perdão, do sacrifício e da renúncia. Essa é a ação ressuscitadora do Cristo. As lições de perdão do Cristo penetram nossa alma e dissolvem os pontos mortos. As lições de bondade do Cristo penetram nosso coração e dissolvem rancor, amargura, ódio, mágoa. As lições de caridade do Cristo penetram nossa vida e dissolvem aqueles pontos, aqueles nós nos nossos relacionamentos. Esses são os remédios ressuscitadores. E é por isso que o Evangelho do Cristo é o sol da imortalidade. É o sol que ilumina nossas sombras, traz luz para todas elas. Estejamos vigilantes contra os pontos mortos do coração, preservando a saúde moral. Saúde moral. É relevante isso, porque você pode controlar o colesterol, a glicemia, o percentual de gordura do corpo, com a dieta, com exercício físico, com medicamento, mas e a saúde moral? Cujos vírus não são zika, nem dengue. Os vírus que atacam nossa saúde moral se chamam rancor, ódio, antipatia, rebeldia, irresignação, prepotência, orgulho, vaidade. Esses são os vírus e são pior do que o ebola. Porque eles criam pontos mortos. Então, preservando a saúde moral, como nos apressamos a defender o equilíbrio do corpo físico? Rendamo-nos à serenidade e à paciência, no serviço infatigável do bem com o Cristo de Deus. Serviço infatigável do bem com o Cristo de Deus, porque o mestre da ressurreição é igualmente o grande médico da vida eterna, capaz de libertar-nos do jugo tiranizante da morte. É esse o sentido espiritual. O Cristo veio nos libertar da morte, não da física, porque esse é processo de vida, é passagem para a vida mais ampla. O mestre da ressurreição, o médico das almas, o Cristo, veio nos libertar dos jugos, dos pontos mortos. E aqui vale refletir. Nós somos livres para construir nosso destino. Mas uma vez que fazemos escolhas e as executamos, nós somos escravos delas. E elas se tornam jugo. Constrangem nossa liberdade. Porque examinemos o sentido de morte. Olha para o morto. Há até uma piada lá em Minas Gerais. O sujeito chegou
No interior não tem campainha. Ele bateu palma. Ô de casa! Aí chegou um rapaz na porta. Falou, o compadre tá? Falou, não, o compadre saiu. Foi para o velório. E aí a pessoa perguntou, ele vai demorar? Eu acho que vai, porque ele estava no caixão. Então a ideia da morte é perda de mobilidade. Você perde movimentação. Total. Examinemos nossas existências reencarnatórias. O indivíduo vem numa determinada existência com as dádivas dos recursos financeiros. Tudo que ele toca vira dinheiro. E ele possui uma estabilidade financeira. Não há dificuldade financeira. É um teste. É um teste. Por que é um teste? Porque os espíritos que dirigem a nossa evolução sob a égide do Cristo passam a observar esse coração, passam a monitorar o uso que ele fará dos recursos financeiros. E então, digamos que esse coração equivocado passe a utilizar o dinheiro para subverter as pessoas, para diminuir a consciência moral e ética das pessoas, passa a comprar as pessoas através do dinheiro. Ele começa a construir relacionamentos afetivos, relacionamentos familiares, relacionamentos profissionais e relacionamentos sociais, tudo baseado no seu dinheiro. As pessoas só estão do lado dele por causa do dinheiro, não por causa dele. Em função do dinheiro, ele afasta corações dos seus compromissos espirituais, tira criaturas que estavam alinhadas com seus deveres e as levam por caminhos inexcusáveis de queda moral. Portanto, aquele recurso neutro que é o dinheiro, que pode ser usado para o progresso e para o bem, foi utilizado para o mal. O que acontece? Uma dádiva que foi concedida para a vida se transformou em morte. Essa criatura volta numa nova existência. E agora, o que a misericórdia divina proporciona a esse espírito? Eu quero enfatizar essa fala, porque é misericórdia. É misericórdia. Ele já fez um estrago. Os espíritos que dirigem a evolução contabilizaram, por causa do dinheiro ele já está com 3.500 pontos mortos. O que nós fazemos? Vamos dar dinheiro de novo para ele? Fala, não, é melhor não. Entendem? Porque nós espíritas costumamos dizer assim, não, eu estou sem dinheiro, estou pagando. Não, você não está pagando, você está sendo protegido de você mesmo. Você está sendo protegido, você está sendo resguardado.
Mas nós podemos usar outros exemplos. O indivíduo que veio com uma saúde de touro, não pega nem gripe. E aí o que ele faz com a saúde? Hábitos alimentares, tudo de ruim. E o corpo tolera as suas ações inconsequentes por 50, 60, 70 anos. Numa próxima existência, ele fala: e agora? Vou reencarnar com um corpão saudável? Ixi, meu amigo, agora você não vai poder tomar nem vento de banda. Se soprar, você já está gripado. Entendeu? Abriu a porta, passou um ventinho, daqui 2 minutos ele já está espirrando. Perdeu liberdade de movimentação. Por quê? Porque a saúde que lhe fora dada pela misericórdia divina para gerar vida, transformou-se em morte. Não é? E nós podemos pensar na beleza física, nos talentos intelectuais, nos talentos artísticos, todos dádivas concedidas pela providência divina, dádivas valiosas. Então o problema não está na riqueza, o problema não está na beleza, o problema não está nos dotes intelectuais, artísticos. A questão reside no uso da liberdade. O Cristo concede, mas quando retorna para avaliar, nos encontra mortos, sem mobilidade. E aí é preciso fazer o quê? Ressuscitar. Então pensemos, cada um de nós aqui, dá para fazer uma lista, não é tão difícil assim. O que está morto na tua vida? Não precisa dizer em voz alta, por favor. Quais são os pontos mortos? Nós vamos identificando. Para quê? Para nos entregar ao desalento? Não. Para nos entregar à tristeza? Não. Para nos entregar ao suicídio? Pior ainda, porque você está com um problema, suicidar, você passa a ter 3 problemas. O que você tinha e mais 2 que você criou com suicídio. Que é descobrir que ninguém morre, é um problemão, e mais os problemas decorrentes da ação suicida. Então, não vale a pena, gente, é uma questão de custo-benefício. Não suicide, viva. Por quê? Porque nós temos um mestre da ressurreição. É esse o sentido do Evangelho compreendido na sua essência espiritual. O Evangelho compreendido na sua essência espiritual é recurso que traz vida, mas não se dá com passes de mágica. É mágico, mas não tem passe de mágica. Requer paciência, resignação, requer entrega, confiança, estar convencido de que Deus sempre opera em nosso favor, mas às vezes a ação curadora
deve ser precedida do bisturi, e o bisturi corta, sangra, fere, mas saneia, cura. Esse é o evangelho da imortalidade. É essa a verdadeira ressurreição. Portanto, quando nós fomos convidados para falar desse tema, eu tenho uma certeza plena, todos aqui vão morrer, inclusive eu só não sei qual é a ordem. Então nós não podemos estar falando aqui apenas de morte física. Nós estamos falando aqui de vida abundante, de vida plena. Vida plena. Marchar em direção ao futuro. Retirando da nossa estrada, dissolvendo das teias da nossa vida os pontos mortos. E se você está assim desanimado diante do quadro, já sei que alguns vão me procurar depois falando: nossa, mas tem assim uma fileira de cadáver, o que eu faço? Minha vida está parecendo um campo de batalha. O espírito Meimei, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, num livro intitulado Cartas do Coração, escreveu uma mensagem, e eu gostaria de encerrar essa singela reflexão lendo essa mensagem. Porque de uma coisa eu tenho certeza: eu não sei o trabalho que vai dar para ressuscitar tanto morto. Mas nós temos um Cristo. Ele é nosso irmão mais velho, Ele é nosso guia, Ele é nosso modelo. Ele segue adiante e ao mesmo tempo ao nosso lado. Ele pode aquilo que nós não podemos. Ele é livre, embora nós sejamos escravos. Ele vive, embora a gente ainda seja escravo da morte. E, para não perder a piada, Jesus te ama. Ele nos ama profundamente. E é por esse amor que Ele opera através dos seus emissários, programando e reprogramando as nossas vidas, fazendo e refazendo, destruindo para reconstruir, alterando para renovar. Portanto, Meimei nos diz no livro Cartas do Coração, e eu queria falar para o teu coração agora. A mensagem se chama: confia sempre. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a, a fé, por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá.
de todos os infelizes, os mais desditosos, são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Eleva o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Jesus nos abençoe.